Olá, se você veio até aqui acompanhando nosso comentário sobre redação de vestibular, esse é um dos últimos que nós estamos fazendo em relação às provas voltadas aos cursos para 2016 e é sobre a redação da Unicamp. Quando se fala em Unicamp, a gente tem que saber que o diferencial dela é não exigir necessariamente uma dissertação argumentativa, mas sim uma prova que deixa abertas as possibilidades de gênero que vão ser exigidas e na hora você tem que se virar em saber qual é o tipo, qual é o formato desse gênero que vai ser construído por vocês, tudo bem? Nessa vez, a Unicamp pediu dois gêneros que um vinha sendo pedido até de uma certa forma parecido em relação aos outros anos, o texto de artigo científico, não nesse mesmo molde, mas como resumo, e o terceiro bocado resumitivo já mostro isso para vocês, e também pediu uma resenha, que assustou talvez algumas pessoas, mas dá para fazer, vou tentar mostrar para vocês isso agora. Caso queiram olhar a proposta, já sabem, entre lá no nosso site redaçãoautoria.com.br. Aqui nessa barra de serviço você pode clicar em provas comentadas. Vai abrir toda essa página aqui com uma série de outras provas. Você clica em Unicamp e você vai ter aqui o nosso comentário em relação às duas propostas da prova. Começando aqui pela proposta de número 1, que foi essa em relação às resenhas. Fica claro se você quiser ler tudo bonitinho, ó, tá tudo aqui, tá? Caso você queira mais detalhes em relação àquilo que a gente está falando. Quando se pede uma resenha, a resenha é um texto crítico em relação a uma obra, pode ser uma obra literária, uma obra artística, de certa forma. A ideia de se pedir uma resenha é treinar a capacidade crítica do candidato, mas ao mesmo tempo entender se ele consegue depreender sentidos de textos extremamente complexos, que é o caso dessa fábula aqui do La Fontaine. O fato de que você estava em um concurso e tudo mais, na verdade não necessariamente muda a relação de interlocução que é construída por essa resenha, que tem que ser feita dentro de um contexto de produção normal, de uma resenha. E talvez o mais interessante seja saber que você deve seguir direitinho esses 3 passos que sendo colocados aqui. Principalmente se você olha para a proposta e fala, ai meu Deus, eu não sei construir uma resenha. Mas o interessante é que ele se espera que você saiba o que é uma resenha. Se você tem noção de que tipo de texto uma resenha se trata, você consegue, seguindo esses tópicos aqui, organizar a estrutura dessa sua resenha crítica. Então, você iniciaria fazendo uma síntese da fábula, ou seja, você faria um resumo de quais são os conteúdos da fábula. Que conteúdos são esses? É a historinha, né, de um gatinho chamado Condilardo que matava vários ratos e aí o coletivo de ratos começou a se organizar para tentar discutir o que fazer em relação a esse gatinho. Quando todos se reúnem, eles pensam em várias possibilidades de solução, só que ninguém gostaria de executar essa solução, seja por medo, seja por preguiça. Isso é uma síntese, claro, ainda mais diminuta do que deveria ser a sua redação, tá? Mas isso é uma síntese do conteúdo do texto. Ele pede para que a partir dessa síntese você faça a construção de uma situação social análoga aos fatos narrados que envolvam um problema coletivo. Então, essa é uma interessante maneira de se fazer uma resenha, procurando uma analogia social. Ou seja, essa resenha, essa fábula, ela não está literalmente querendo falar sobre um comitê de ratos, mas pensar como esse tipo de deliberação funciona. Então a gente poderia pensar em várias situações análogas na vida real, como a própria vida política. Muito se especula na teoria o que deve ser feito em relação à vida política, em mobilizações políticas coletivas, mas poucos indivíduos têm a coragem de tomar medidas práticas necessárias. Essa era uma das milhares de analogias possíveis. Além disso, pede-se um fechamento estabelecendo relações com a temática do texto original. Ou seja, ele te dá até a sequência. Esse fechamento com a temática do texto original seria um encerramento da sua resenha, retomando a correlação entre esse elemento que você estabeleceu como analogia e o texto e a história real do seu texto. Dúvidas maiores? Acho que assusta mais o fato de ser uma resenha e ser uma resenha de um texto complexo. Você deve ficar muito atento a esses 3 passos aqui. Seguindo esses 3 passos e sabendo que você não está fazendo nada que esteja fora do gênero resenha, certo? Como, por exemplo, sei lá, gritar com o seu leitor ou coisa assim, que seria algo de um manifesto, por exemplo, você está dentro. O ponto é conseguir fazer bem essa síntese. Eu fiz bem resumidinho só para conseguir colocar isso no vídeo, mas fazer bem essa síntese e essa relação social análoga deve ser algo muito criativo da parte do executor desse texto. Então conseguir fazer isso é o que cria o seu diferencial. O texto 2, que a gente vê aqui também,
Ele pedia que você fizesse um texto de divulgação científica para ser colocado no blog do curso. E o fato de ele vai ser divulgado no blog do curso tem sempre que ser lembrado, no entanto, de que é um texto que serve como avaliação dentro de um curso universitário. Então não é um blog ultra mega descolado que você teria, tá, para colocar uma série de gírias e tudo mais. É um texto de linguagem formal, inclusive, e tudo mais. O importante é saber que, de novo, como eu organizo esse texto? Eu vou ter que falar sobre indução das emoções. Jesus Cristo, eu não sei como faz as indução das emoções. Pelo amor de Deus, gente, você vai aprender isso na hora por meio desse texto aqui. Certo ou não? E como você vai organizar o seu próprio texto? Dividindo entre uma explicação sobre indutores de emoção, uma breve narrativa que exemplifique processos de indução e uma finalização baseada no fechamento do texto original. Meu Deus do céu, tem narrativa no meio da proposta. Calma. O que ele pede, na verdade, que você faça é uma explicação que siga os passos que são os passos do próprio texto original. Então, a explicação sobre os indutores de emoções é algo que acontece em outros momentos do texto, mas muito fortemente no primeiro parágrafo, em que ele mostra diferentes tipos de circunstâncias que geram as emoções e mostra, inclusive, alguns exemplos, como a recordação de um rosto de um amigo ou o fato de ter acabado de falecer, ou exemplos do primeiro tipo, como objetos que são dispositivos sensoriais, por exemplo. Mas o que é essa narrativa que exemplifica os processos de indução? Os dois parágrafos seguintes falam sobre processos de indução de emoções, um associando determinados vínculos que a pessoa tem com esse disparador das emoções e o outro tentando mostrar que existe uma distinção entre os elementos biológicos, ou seja, o cérebro já está pronto para disparar certas emoções, e essas influências sociais que existem. Então a tal da narrativa, pelo amor de Deus, cuidado. Você tem que contar uma historinha, inventar e falar, olha só, quando eu era pequeno as emoções foram... Não. Essa narrativa que exemplifica, ela pode muito bem ser seguida de acordo com o texto-fonte. E quando ele fala em terminar de acordo com o texto, é essa conclusão sobre o fato de que a consequência de concedermos um valor emocional aos objetos que não estavam biologicamente destinados a receber essa carga emocional é tornar infinita a lista de estímulos que podem induzir emoções. O ponto é, ele mesmo mostra que a nossa maneira de se relacionar com os objetos tem tornado com que os estímulos relacionados à emoção sejam um número ainda maior do que seria o normal, do que seria o comum na sociedade contemporânea. Ai meu Deus, isso é difícil. É, mas está tudo no texto. A ideia é conseguir passar esse choque inicial de, meu Deus, o que eu tenho que fazer sobre as emoções e perceber que você deve se ater de maneira muito bem feita e muito consistente ao texto-fonte da sua coletânea. Caso você tenha mais algum tipo de dúvida, tente entrar em contato com a gente, manda mensagem, manda sinal de fumaça, a gente tira as principais dúvidas que vocês têm sobre os maiores vestibulares do país, ok? Um abraço, até a próxima.